A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos, presenciais, testemunhos, notícias e vídeos referentes à obra de Deus. Irmãos, nós temos aqui um culto glorioso onde Deus falou com a nossa querida Irmandade, usou do seu servo, nosso irmão Paulo Plácido Rodrigues, para falar com cada um de nós. Deus usou do seu servo e desceu com a revelação dos céus no Jardim Paulista, né, irmãos? Onde foi lido aí Jó capítulo 38. A nossa querida Irmandade, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, esta pregação. Vamos ser portadores de boas novas, irmãos, aqui na internet, né, irmãos? Tem muitos aguardando essas pregações, porque Deus vai falar com cada um de nós através destes cultos. Vamos então colocando aqui para nossa querida Irmandade. São 30 minutos, mas de pura glória. Vamos ouvir? Na mesma comunhão. Glória a Deus. Revelou esta palavra, irmãos. É Jó 38. Vamos ler com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo. Jó 38. É antes do Salmo. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um rodemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos, como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu, quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou
o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedor, quando passei sobre ele o meu decreto e lhes pus portas e ferrolhos, e disse, aqui virás e não mais adiante, e aqui se equilibrarão as tuas ondas empoladas, ou desde os teus dias deste ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela, tudo se transforma como barro, onde sobre o selo se pôs como vestidos, e o dos ímpios se desvia luz a luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar, ou passeaste no mais profundo do abismo, ou descobriram-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte, ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra, fazemos saber se sabes tudo isto. Onde está o caminho da morada da luz, e quanto às trevas, onde está o seu lugar, para que as tragas nos seus limites, e para que saibas as veredas da sua casa? De certo tu o sabes, porque já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Ou entraste tu até os tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Onde está o caminho em que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? Para chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no deserto em que não há gente? Para fartar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva? A chuva, porventura, tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem gera a geada do céu? Como debaixo de pedras as águas se escondem e a superfície do abismo se coalha, ou poderás tu ajuntar as delícias das 7 estrelas, ou soltar os atilhos do Orião, ou produzir as constelações a seu tempo e criar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes dispor do domínio deles sobre a terra, ou podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra, ou ordenarás aos raios que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem a mente deu entendimento? Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Os odres dos céus, quem os abaixará? Quando se funde o pó numa massa, e se pegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu presa para a leoa, ou satisfará a fome dos filhos dos leões, quando se acham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Amém. Algumas perguntas. Quem pode responder isto? Quem pode dar alguma resposta a tudo isto em que o Senhor menciona hoje? E se vê aqui no texto que foi uma respostas que Deus deu para Jó também, diante das adversidades, diante da condenação dos seus amigos, que foram lá culpar ele por todo o desastre da sua vida, quando ele era inocente na presença de Deus. E o Senhor mostrou que não tinha entendimento nem sabedoria, nesse caso aqui, e nem conheciam a Deus, suas obras, seus segredos, seus mistérios, seu poder. E também, queridos irmãos, a sua resposta, sempre clara, lúcida, fiel, verdadeira, falando a verdade, amando a verdade, seja quem for, seja quem estiver presente, nenhum humano, nenhum
nenhum espírito é maior do que o Espírito Santo e o próprio Deus também. Na sua clareza, na sua pureza, na sua necessidade, ele chama a pessoa também e responde também. Será que ficou alguma dúvida para as pessoas que se quis passar por Deus também? Ficou alguma dúvida neles sobre o julgamento de Deus e sobre a prova que Jó estava passando? Eles acusaram Jó, que era falta, que era pecado, e então Deus perguntou para eles todas estas perguntas também, para que eles pudessem também dizer alguma coisa de Deus também. E eu acredito que não teve resposta, porque não tem resposta. Ninguém estava presente quando Deus fez os céus e a terra. E tem um dizer que fala assim: Deus fez tudo. Tudo. Depois fez o homem. Por que será? Fez o homem por última. Para o homem não dar palpite. Para o homem não se vangloriar que ele fez alguma coisa. Digam diante de Deus, no temor e no respeito ao Senhor. O homem pode alguma coisa com a natureza? O homem fez algum bem para preservar a natureza? O homem tem controle sobre a chuva, sobre o sol, sobre a lua, sobre o mar? O homem só estraga a natureza, não acrescentou nada. Deus fez tudo perfeito. E o homem não tem poder sobre a natureza, de maneira nenhuma. São muito superior aos poderes dos homens, suas máquinas, todas as suas invenções, veio por Deus, tirou do que Deus fez, vive do que Deus fez, os animais e os homens também, e não acrescentou nada em benefício da natureza. Procuram fazer uma coisa ou outra, mas o mundo está se poluindo, está se envenenando, os rios, os peixes, o ar, os frutos, o ovo, a galinha, o boi. E o que mais, irmão? E o homem também. E tudo, né, irmão? E não pode mexer na natureza. Por que esta exortação? Porque na natureza divina também ninguém pode mexer. Existe a natureza divina. A natureza divina, perfeita, santa, puríssima, verdadeira, celeste e eterna, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo, para conduzir os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, segundo a natureza divina, segundo a natureza de Cristo, porque Deus fez Adão, e Adão se corrompeu, e a natureza seguiu o erro de Adão. E nós obedecemos a Deus, estamos seguindo a natureza
do Espírito Santo. Alguma carnalidade, alguma concupiscência, alguma coisa que está querendo mexer na natureza divina em você, Deus vai te libertar por esta palavra que está mandando. Não deixe mexer na natureza divina. Não a impeça de agir, de trabalhar. Não tire sua pureza. Não tire sua singeleza. Não tire a sua simplicidade, que às vezes se transformam, vimos os testemunhos, em coisas impossíveis e em coisas possíveis. E quando se torna coisas possíveis, às vezes nós perdemos a fé. Isso aconteceu por acaso. Essa saúde veio por acaso. Essa libertação veio por acaso. Esse câncer sumiu por acaso. É a simplicidade de Deus no seu trabalho, na sua ajuda e na sua libertação. Tudo o que acontece na nossa vida é a mão de Deus, é a vontade de Deus. Às vezes na nossa simplicidade, ou a simplicidade que Deus opera, nós achamos muito fácil. Era possível. E tem coisas na nossa vida que o impossível já foi feito por Deus. E Deus promete fazer muito mais coisas impossíveis na nossa vida também. Fora da natureza divina, o Senhor nos deu a natureza humana. E diz aqui, ou descobriram-se as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte? Entendestes a morte? Compreendes a morte? Aceita a morte? É um mistério. Porque às vezes a pessoa está para morrer e não morre. E o que tem saúde morre de repente. Às vezes um velhinho de 100 anos resiste a uma gripe. E uma criança morre com a gripe. Quem é que conhece a morte? Só Deus. Só Deus é o mistério. E me lembro agora de um trecho da palavra que diz assim, Isaías 57, acho que é, o Senhor perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. A morte estava na mão do adversário. Hoje a morte está na mão de Jesus Cristo. A morte não é inimiga, ela é amiga. Quando fala da morte, todos ficam silenciosos. Que ela não me veja aqui no Paulista. Dá um glória a Deus. A morte não é um inimigo, é um amigo, Salvador. E ela é amiga de Deus, ela é serva de Jesus Cristo. E quando ele vê que alguém vai se perder, ele leva antes de se perder. Vocês aceitam isto?
Senhor, antes de eu me perder, leva minha alma contigo. E não há quem compreenda, não há quem aceita. E às vezes nós somos egoístas. Está na hora de alguém partir. E fazemos orações para não partir. Devemos deixar na mão de Deus e dizer: seja feita a tua e não a nossa vontade. Quem é que sabe o segredo da morte? Como é que tira a vida? Como a vida se acaba? E às vezes só damos valor para a pessoa depois que ela morre. Depois que ela morre, o arrependimento, a tristezas, o sentimento de culpa, não cuidei bem, não amei, não fiz o que eu pude, desprezei, sempre maltratei, nunca me dei bem. E hoje Deus manda nós nos tratar muito bem uns aos outros com amor e carinho e piedade. Não adianta depois chorar no caixão. Muitos choram de arrependimento. Nem todos choram de perda, mas de arrependimento por não terem cumprido a sua obrigação com o seu parente, seu amigo, o seu irmão, na fé ou na carne, ou alguém que existiu na sua vida e ele nunca deu o devido valor também. Não é tudo ainda, tem mais palavras, mas é o momento da reflexão. Se todos nós pensássemos assim, quando vimos alguém morto, no corpo estamos falando, nós pensássemos: olha o que eu sou, olha o que eu somos, não somos nada. A vida que Deus nos deu deve ser preservada, amada, cuidada. Por isso tem a doutrina. Deus não pôs a doutrina em vão, mas é para a preservação do ser humano, preservação da natureza, preservação dos animais também. Há quem os torture, há quem os mate para comer com tortura, com sofrimento, com encerramento em verdadeiras prisões, e até também com experiências também, que faz os animais sofrerem também. É a ciência, não vamos contra a ciência, mas assim é o ser humano também. Mas hoje Deus manda esta palavra para nós amarmos a nossa vida e amarmos a vida do nosso próximo também. Amar a vida dos animais também e daquilo tudo que tem vida, devemos amar também. Eu acho que é defeito meu. Outro dia eu estava na frente e vi uns matos no canteiro. E era dia de culto. E eu ia arrancar o mato, e eu falei: não, hoje eu não vou matar ninguém. Talvez hoje eu pregue a palavra da vida. Passou uns insetos, não matei os insetos, ignorância, né?
queria tirar a vida de ninguém. Me senti acusado. E hoje Deus dá esta palavra. Amemos a vida de tudo, irmão. O que é necessário, os inofensivos, os que não causam doença, mal, vamos tratar com amor e carinho. O que faz mal, o que destrói, temos que tirar o mato, temos que matar os insetos que destrói também as plantações e até os homens também. Mas, irmãos, tudo com aquilo que se resume, irmãos, na consciência de estar fazendo o bem para todos. É uma palavra que eu nunca preguei, mas Deus está dando hoje estes conselhos para todos nós também. Os animais também, irmãos, têm sentimento, têm as mesmas doenças, têm as depressões, têm as angústias, têm frio, têm calor, têm fome, têm sede. São carentes do nosso amor, do nosso afeto, do nosso carinho, da nossa atenção. Dá um glória a Deus, irmãos. A quem condene, a quem chute, a quem despreze, a quem abandona na rua, a quem amarra as patas, joga no meio do mato, leva quilômetros de distância, covardes, não entram no céu. Eu não sei por que Deus está dando isto, mas a palavra nunca é inútil. Tem pessoas que detestam os animais, odeiam os animais. E a natureza dos animais, no seu instinto, tem premonição. Os animais sabem de quem os ama e de quem os odeia. Eles têm sentimento. E olha que Deus está mandando a palavra, é porque está havendo alguma judiação por aí. Você não entra no reino da glória dos céus. Queridos e amados irmãos, a morte não é inimiga. A morte vem na hora certa. Não é dizer, me santifico, me purifico para viver. Mas me santifico, me purifico para quando a morte do meu corpo vier, eu esteja preparada para a minha alma herdar a coroa da vida eterna. Vocês ficam quietos. Vou contar um caso. Assim. Tem dois casos. Tem um de um rei, não lembro o nome dele, Acás, não sei, que na peleja o Senhor profetizou da morte dele, não foi? E ele, quando foi na peleja, os reis iam vestidos de reis. E os soldados todos miravam o rei, para acabar com a cabeça, né? E ele se fantasiou de soldado. E olhava, cadê o rei? Só tem soldado. E não vira o rei. Mas quando o rei estava voltando e os inimigos estavam também se retirando, um dos soldados inimigos, aquele soldado lá, eu vou matar ele. Pum! E era o rei, matou o rei. E Maurício, ele contava outro caso, acho que eu posso contar também. Não vou contar, não.
o que nós pensamos de Deus. Qual o moral total desta palavra? Tudo está na mão de Deus. Tudo Deus fez, a vida e a morte. Você veio buscar a palavra de Deus. O que você precisa que Deus não possa fazer? Que Deus não possa realizar? O desejo do teu coração que é bom para a tua alma, é bom para a obra de Deus, é bom para a tua família. Deus me revelou que Ele vai fazer o impossível na nossa vida. O que Ele não pode fazer? O que é que Ele não fez? Me diga alguma coisa no mundo que Ele não fez. Me diga alguma coisa que Ele não deu testemunho da sua existência, do seu poder, da sua misericórdia. Não é um poder sem inteligência. Aqui diz a inteligência. Que fala da inteligência. O que Deus fez, irmãos, que não está certo. Tudo que Deus fez é certo, é fiel, é verdadeiro, permanece e vai permanecer até o fim das coisas. Não fez sem luz, sem entendimento, sem sabedoria. Fez coisas que só um sábio podia fazer. Realizou coisas que só com grande sabedoria, com inteligência. E fez coisas que precisava ter muito amor. Canta lá, moça. Muito amor para fazer o homem a sua imagem, a sua semelhança. Que a palavra diz, sois deuses, saímos de Deus e vamos voltar para Deus. No seu amor fez o homem, no seu amor se manifesta o homem. No seu amor mandou Jesus Cristo salvar as nossas almas. No seu amor fez esse mundo frondoso, irmãos. Os rios dão o seu fruto, o mar dá os seus frutos, a terra dá o seu fruto. E no seu amor deu sabedoria, raciocínio ao ser humano. Raciocínio ao ser humano. Será, irmãos, que Deus deu o raciocínio para o homem só para ele calcular, pensar, executar, planejar, trabalhar, idealizar, inventar? Deus deu raciocínio para o homem e não deu um raciocínio para os animais, para que o homem, no seu raciocínio, não sei explicar, no seu raciocínio, saiba, confira, multiplique, examine que Deus existe. No raciocínio, para ser agradecido a Deus. Sua vida, sua existência humana. E nós, irmãos, o pecador morre sem salvação, morre sem Deus. Nós no corpo morreremos, mas partiremos com Jesus Cristo para o reino da glória dos céus. Os animais morrem, morreu. Chega na hora da morte, chegou a hora da minha morte. Treme, quer fugir, mas a morte chegou. O homem, no seu raciocínio, quando vai chegando os dias da sua morte, ele medita em Deus, medita na salvação da sua alma e tem coragem de enfrentar a morte e partir com Deus também. É a palavra desta noite. Não posso fugir dela.
preparemo-nos para a vida eterna. Deus fala com inteligência. Deus vai trabalhar na tua vida com inteligência. Porque Deus está vendo que precisa a inteligência de Deus na tua vida. Não é a inteligência do homem, nem a ciência também. Tem coisas divinas que o homem não alcança, nem o espírito do adversário. Só o Espírito de Deus pode entrar, solucionar, examinar com a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua prudência, sem estragar, sem contaminar, mas com pureza, com lealdade, sem perdas nem danos, com entendimento e com sabedoria. Dá glória a Deus. Use a sabedoria que Jesus Cristo te deu, irmão. Sabedoria que Deus nos deu é crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Examinar as coisas, examinar a natureza, ver as ordens das coisas, ver a impossibilidade de se mover sozinho, de existir sozinho, de se criar sozinho. Não tem desculpa, queridos irmãos. A natureza glorifica a Deus pela sua sabedoria, pelo seu conteúdo, pela demonstração de servir o homem e os animais na terra. Elas dizem, foi o Criador que me fez perfeita no tempo certo, a minha cor, o meu formato, o meu cheiro, a minha dádiva, a minha semente, o meu nascer, o meu partir, foi Deus que deu em benefício do homem. E dá glória a Deus, em benefício do homem e da mulher de Deus, tem a árvore da vida, que Deus está tirando o fruto delas hoje e dando aqui para nós do Jardim Paulista nos alimentar. É a palavra desta noite. Não posso mudá-la, não posso inventá-la, não posso encurtá-la e não posso encobri-la. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em oração.